Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa de juros. Eu concordo plenamente com a minha frase que diz o casamento é... Desculpa. Eu concordo plenamente com a minha frase diz que o casamento faz duas pessoas numa só. Difícil é definir qual é. É bíblico. Do ponto de vista teológico, a mulher e o homem são como carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Isso contém nas escrituras sagradas, onde diz que a mulher e o homem, onde diz que a mulher é feita para o homem e saiu do homem. Partindo desse pressuposto, a mulher tendo de deixar as casas do pai para unir-se ao marido. Fazendo isso, eles tornam uma só pessoa. Porque eles vão dividir uma vida, vão dividir os filhos, vão dividir uma educação que vão manter a própria casa, vão dividir os interesses, os mesmos interesses. Imaginemos duas mentes pensando só num único ideal. Dois corpos defendendo só numa alma. Porque é assim que é visto perante o casamento, perante a Deus. Também não deixa de ser diferente perante a lei jurídica, ou perante os olhos do homem, porque até o casamento em comunhão de bens é visto que o que é teu é meu, o que é nosso, o que é teu é nosso. Então, portanto, é de tal forma, eles ficam tão o amor une-os de tal forma, dá tanta sintonia que é difícil explicar realmente quem é, porque a partir do momento que eu digo sim ao meu marido, eu aceito-me montar uma nova vida, deixo aquela minha vida, deixo a vida dela, não tenho que me opor à vida dela, nem ele tem que se opor à minha vida. Começamos uma nova vida juntos. E essa sintonia, essa cumplicidade é que nos torna um único. E esse amor que nos torna assim única pessoa é que faz a família, que é a coisa mais importante na sociedade. Obrigada. A Dalva Lua não esgotou o seu tempo e a Dalva Fernando Zage diz que a partir do momento em que eu digo sim ao meu marido, será que essa pessoa um só será do sexo masculino? Eu não quero provocar, mas tem a palavra, 5 minutos. Boa tarde ao corpo de jurados. Boa tarde, caríssimos colegas. O casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil de determinar qual será. Sou contra a ideia de que o casamento torna duas pessoas uma só. Porque se fosse possível, dentro do casamento não existiria o parecer de nenhum dos parceiros, porque nós reparamos que dentro dos casamentos, um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, sempre que tiver que tomar uma decisão que pode ser benéfica ou não para o bem do casal, pede sempre o parecer do outro. Desta forma, já não podem ser duas pessoas uma só. Alimentar a ideia de que o casamento torna duas pessoas uma só demonstra que é uma ideia imaginária, uma ideia utópica. Para ser mais claro, pode-se dizer que não passa de uma loucura. Loucura sim. Por quê? Porque todos nós temos nossos hábitos, temos nossos ideais, temos nossos princípios e, acima de tudo, temos o nosso caráter, coisa que é extremamente difícil de se mudar. Ainda que convivamos durante muito tempo com uma pessoa que amamos, o nosso caráter é uma coisa extremamente difícil de se mudar. E eu não acredito que o casamento tenha esse efeito de mudar, de fazer com que duas pessoas passem a ser uma só. Se existisse um pouquinho, quer que seja, da possibilidade de duas pessoas se tornarem numa só, eu diria que as mulheres casadas e os homens casados são submissos um ao outro. Porque quem é submisso só obedece. E quem só obedece não é independente. E quem não é independente, a sua voz não se faz ouvir. E esta frase
tenta exatamente espelhar isso, a submissão dentro do casamento. E onde há submissão, nenhum dos dois pode ser feliz, mas o outro não. Se este pensamento fosse verdadeiro, não haveria no mundo sequer um único caso de divórcio. Não haveria no mundo sequer um único caso de divórcio. Por quê? Porque estamos a pensar de forma uniforme, de forma coletiva. O que eu pensar será benéfico para a minha mulher e o que a minha mulher pensar será benéfico para mim. Coisa que não acontece. Nós temos visto na sociedade, ou a prática da sociedade nos mostra que dentro dos casamentos existe sempre alguma divergência. Por mais que seja, existe sempre algum ponto de vista diferente. E a minha colega acabou de frisar aqui que as escrituras sagradas dizem que o casamento torna o homem e a mulher num só. Algo aí. A Bíblia assume que o casamento pode ser dissolvido quando um dos cônjuges comete adultério. Se a Bíblia assume essa posição, logo o casamento não torna duas pessoas numa só. Porque se tornasse duas pessoas numa só, não haveria sequer a possibilidade desses dois pessoas se separarem. Tornaram-se numa só, não podem se separar. Quando estamos esperando de um abismo, o único caminho para irmos em frente é darmos um passo atrás. Desta forma, convido a minha colega a reconsiderar e a reformular a sua ideia e dê um passo atrás antes que suba na tribuna e caia. Dalva Lua, diga-se depois desta intervenção, continuaria com sim, marido. Eu discordo completamente do que o meu colega disse. Colega, a submissão, eu não estou a referir que quando nós casamos ou quando eu aceito casar com alguém, eu vou me submeter a ela. Isso não existe. A coisa que nos torna único é quando nós decidimos nos unir e criar uma nova vida. Nos orientar para isso. Não é que seja, que eu não posso te pedir ideias. Claro que temos que trocar ideias, temos que trocar interesses. Eu não quero dizer que quando eu casar contigo tenho que te pedir, olá, posso isso, não sei o quê. Claro que tenho que conversar contigo. Eu não tenho que submeter a ti, nem tu tens que submeter a mim. Temos que ter ideia, temos que trocar as ideias. Agora, quando tu dizes que cometem adultério, tudo bem, isso acontece. Mas há casamentos perfeitos. Não estou a dizer de uma forma geral que todo mundo... Porque se fosse assim, colega, ninguém ia casar. Se fosse para cometer adultério, porque até hoje há pessoas que casaram a vida toda. A tua mãe é casada, colega? Porque eu sinto uma carência disso. Então, portanto, colega, eu defendo sim que quando nos casamos, devemos nos tornar um só. Porque quando nós estamos debaixo de eleições com nossos parceiros, nos torna um momento único. Nós sentimos que o mundo lá fora não existe. Isso faz de nós únicos. Eu não estou a dizer que faz de nós únicos, porque nos cometer adultério, tudo bem, mas quando estamos juntos, nos tornamos únicos. A cumplicidade, o amor, o respeito que temos perante nós. Claro que não existe casamento perfeito, mas que existe, existe. Então, colega, também peço para reformular a tua questão disso, as tuas ideias, para ver o que se passa. Porque quando você... Porque, aliás, o que existe? O que seriam vocês sem as mulheres? O que seria de nós sem vocês? Então, a junção é que nos torna único. Por isso, estou a favor dessa frase, vou continuar a favor. Obrigada. Este debate está, como dizia a vossa colega, está quente. No início eu pensei que ainda haveria de dar casamento, mas agora 5 minutos, Fernando Vaz. O casamento faz de duas pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. Eu penso que há uma falta de
ou há uma carência em termos de interpretação por parte da minha colega. Difícil é determinar qual será. Difícil é determinar qual será. Esta frase, a última parte desta frase, mostra logo que há uma submissão. Porque uma das duas terá que se tornar, ou terá que acostumar-se ao modo vivendi de outra. Coisas que não podem existir dentro de um casamento. Se queremos ter uma vida conjugal harmoniosa, não podemos nos tornar duas pessoas numa só, de jeito nenhum. Eu nunca serei ela e ela nunca será eu. Provas eu não sei se acredito muito que, pelo menos uma boa parte das pessoas que estão aqui presentes, já tiveram a oportunidade de, se calhar, assistir à discussão de um casal vizinho. Isso mostra logo que dentro do casamento vai sempre existir divergência entre o marido e a mulher. E quando existe divergência dentro de um casamento, logo não podem ser uma só. Logo o casamento não terá esse efeito de tornar duas pessoas numa só. Porque esta frase mostra uma total dependência, quer de um, quer do outro. Quem quer depender totalmente do outro? Quem quer fazer simplesmente os caprichos do outro? Ninguém, nem que for por amor. Nós temos os nossos ideais, temos os nossos caráteres. O nosso caráter é algo extremamente difícil de se mudar. A colega fez uma pergunta para dizer se a minha mãe é casada, disse que não estava uma carência. Disse, sim, minha mãe não é casada. Não é casada. Se eu dizer que é casada, estaria a mentir. Mas isso não me escusa de defender a ideia de que sou contra a ideia de que o casamento torna duas pessoas numa só. Não tem cabimento isso. Eu penso que quem escreveu essa frase estava a viver um momento único de paixão, um momento único de romantismo. Porque uma pessoa com juízo jamais admitiria a ideia ou a possibilidade de se tornar uma só, quando de fato ele é autônomo, é uma pessoa com caráter diferente da pessoa com que se envolveu. É tudo.